Olá, seja bem-vindo ao podcast do Drone Pro Max. Esse é o nosso primeiro podcast, onde a gente vai estar trazendo sempre aí as novidades do mundo do drone para vocês. E não podia ser diferente, eu vou trazer comigo, não só hoje, mas todos os podcasts, meu grande amigo, meu parceiro de trabalho, João Amaral. Queria que você se apresentasse também, João, para a gente começar esse bate-papo hoje, falar da inovação do mundo do drone através desses tempos e onde que a gente se encontra hoje nesse contexto para a gente bater esse papo e mostrar para o pessoal que está em casa um pouco também da nossa experiência e o que a gente pode estar contribuindo na vida dessas pessoas. Isso vai ser muito legal. Eu gostei muito do convite. Acho que a gente tem muita história para contar, né? Muita curiosidade e tem muita experiência também para a gente poder apresentar essa tecnologia que não é tão nova, mas é muito nova. E se renova a cada dia aí que passa, a cada mês a gente tem novos lançamentos, novas tecnologias e vai ser bem interessante. Verdade. O João, a gente se conhece desde 2015, né? Acho que você já trabalha com drone há mais tempo também, né? Eu comecei, eu trabalho com aerofotogrametria há muito tempo, né? Sim. Desde 2005 que eu comecei a trabalhar, tive contato com a aerofotogrametria. A aerofotogrametria, para quem não conhece, é uma técnica, né? Uma tecnologia que faz mapas, faz medições através de fotos. Então você tem um conjunto de fotos e essa medição ela é feita somando essas fotos e fazendo triangulação em cada pixel dessas fotos. É um trabalho bem legal e é uma tecnologia que já é antiga, mas que era muito cara antigamente, né? Que a cada dia está sendo mais aprimorada e com a presença dos drones trouxe para um outro patamar, né? O advento dos drones, na verdade, trouxe essa tecnologia para o contato de gente que não tinha a menor possibilidade de ter acesso a isso. Sim, é verdade. Tá, vamos do começo então, para quem começou a assistir a gente hoje, né, nosso primeiro podcast, tem aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, vai ter alguns conteúdos, mais meu que já tinha começado essas publicações, mas eu vou me apresentar primeiro e também queria que você se apresentasse para a galera entender, né, quem nós somos, o que nós fazemos e até onde vai. Eu sou publicitário e eu já contei essa história num outro vídeo, né, quem quiser assistir aí no nosso canal. E onde o meu começo do drone, lá em 2014, eu estava precisando fazer uma imagem, né? Isso é dessa época também, vai lembrar disso. A gente tava precisando de um helicóptero para fazer uma cena. Helicóptero, cara. A gente pendurava a câmera em helicóptero, pendurava a câmera em avião. E daí, o que acontece? Era numa cidade afastada da capital, né? Nem era aqui em Rondônia, era em Pernambuco. E daí, para fazer uma cena numa fazenda e tal, e aí eu comecei a pesquisar. Falei, cara, ficava muito caro tirar o helicóptero de Recife e tal. Era muito caro, cara. E era, nossa, e dispendioso, né, cara? Pendurar as coisas, enfim. E era um perigo e proibido também, né? Então. e daí eu comecei, né? Eu falei, cara, eu vou comprar um drone pra mim. Falei, pô, que da hora o negócio, tá? Comecei a ver. Eu tava numa viagem de família, né? E em dezembro de 2014. Cara, eu vi umas fotos, eu tava fazendo a Rota das Emoções, que eu tava saindo dos Lençóis Maranhenses até Jericoacoara, né? E em seguida a gente tava indo pra Fortaleza, eu tava em Parnaíba nesse dia. Cara, tinha umas fotos muito bonitas no cara, e na época era um Phantom 4 Vision Plus. Não, Phantom 2, cara. Phantom 2 Vision Plus, Phantom 2. Cara, que era lançamento. Era lançamento era do lançamento top, né? das galáxias. Porque antes não tinha nem drone com câmera acoplada. Isso, o primeiro drone que eu comprei um Phantom 2 com gimbal daquele H3. O HT3 3D. E a câmera GoPro. Sim. Eu tinha voado já antes com o Phantom 1. E nem tinha gimbal, era só com a GoPro grudado embaixo. Parafusada, né? Mas era encaixada, né? E ele funcionava no Wi-Fi da GoPro, né? Então, cara, era um sinal 2.4 do rádio. O Phantom 2 que eu comprei, foi o meu primeiro multirotor, você tinha que acionar a câmera. Uhum.
Você ligava a câmera Antes, e deixava é. a câmera rodando. Eu comecei a tentar fazer um mapeamento com ele, aí eu colocava no time-lapse ali e ficava de 5 em 5 segundos tirando uma foto. Uma foto. Virava a câmera para baixo. Não, era muita loucura. E você olhava para a câmera, né? Você tinha que Então, olhar, você tinha que voar no visual mesmo. Deixa eu continuar voltando na minha história aí pra vocês então entenderem. E aí eu comprei o Phantom 2 Isoplay, você chegou a conhecer Sim. esse equipamento, foi, né, o primeiro equipamento que eu comprei. E de lá pra cá vieram mais 14, né? Então tô no meu 15º equipamento, esse bonitinho aqui. E foi quando a gente se conheceu, né? Tipo, eu cheguei logo aqui em Porto Velho quando eu tava em São Paulo, comprei em São Paulo, fiz um... Foi em 2014. Não, começo de 2015 já tinha virado o ano. Porque a gente se encontrou, foi em na Rondônia Rural Show em maio. Em maio. Então, mas em março de 2015, que foi logo pós-carnaval, que eu voltei em São Paulo para pegar o equipamento que eu tinha comprado pela internet e tal, de chegar, eu fui lá para pegar o equipamento e para fazer o treinamento, né? E aí, nesse rolê, quando eu voltei em Porto Velho, a minha primeira cena que eu fiz, meu cunhado na época corria de kart, e eu fui lá no kart fazer uma ceninha e tal, aquele negócio todo. E tava a galera da SIC TV lá, né? Que é a filiada aqui da Record. E a minha primeira cena que eu fiz aqui na pista aqui em Porto Velho. No cartódromo aqui, já foi pra SIC TV. Que massa. Aí comecei lá na SIC, né? Fiquei como fornecedor lá mais 2, 3 anos, eu acho. Em março ainda, pra você ver como é que a coisa na época não tinha esse desenvolvimento todo, né? Mas foi acelerado mesmo, não, assim, foi né? Muito acelerado. Muito acelerado. E ainda, isso que eu tô te falando, desse dia, que já era em março, que já foi pra SIC TV, uns dias mais, eu já tava fazendo trabalhos pra SIC TV, já tava ganhando dinheiro com isso. E daí eu tava numa viagem com o pessoal da Record, né, daqui afiliada. Isso era que mês? Em março de 2015. Em março, Aí pra você ver, e ainda em março de 2015 o telefone tocou, já era o pessoal da Globo, lá do Fantástico da Rede Globo. O primeiro trabalho que eu fiz pra Globo não foi pra afiliada local, foi pra Rede Globo, SA. Pô, massa demais, cara. Foi massa pra caramba. Que é o que eu falo, que me levou pra dentro da usina. Que foi o primeiro trabalho que eu fiz no Giral, e Santo Antônio foi através do Fantástico da Rede Globo. E, enfim, daí pra ali, depois a gente se conheceu na Rondônia Rural Show, outros trabalhos e tal, as emissoras. Eu comecei a fazer pra emissora aqui também da Globo Local, trabalhos pra produtoras, enfim, um monte de coisa. Isso no ano de 2015. E aí foi quando a gente se conheceu e a gente começou, né, também a produzir outros projetos. Porque o grande lance do drone, né, João, não é... Bem, eu vim do mercado publicitário, então o negócio era fazer imagem bonita e tal. E aí e você foi um cara que assim, eu aprendi muito, inclusive, que me mostrou esse outro lado do drone, né? E daí justamente lá na Rondônia Rural Show, porque você já tava com uma asa... eu tava lá para vender aerofotogrametria. Sim, foi um dos primeiros para vender caras, mapeamento. Não só daqui de Rondônia, mas do Brasil, né? A asa da X-Mobile, tipo... a minha asa da X-Mobile foi a primeira asa, foi o primeiro Echar 20A em Kevlar. Totalmente em Kevlar da X-Mobile, que hoje é a maior empresa de construção de drones da América Latina, né? E uma das maiores do mundo, né? E uma das maiores do mundo. Receberam um aporte grande da Embraer, né? Hoje isso. É uma empresa... Você vê, a X-Mobile na época era uma empresazinha bem pequena. Não, eles eram incubados, incubados da incubadora da USP de São Paulo, da Politécnica da USP. Eu quando comecei a conversar com o Giovanni Amiante, eu sou. Então. Mas quando eu comecei a conversar com o Giovanni Amiante, que é o CEO da X-Mobile, foi no começo de 2013. E eles estavam começando a vender, eles ainda vendiam o Echar de EPO, né, de isopor. Sim, sim. Cara, daí eu falei, pô, mas isso daí e tal, daí comecei. Só que naquela época não tinha. Me fala assim, vamos lá, fala... eu tenho que me apresentar, né? Tenho que me apresentar. Então, de São Paulo, e aí por isso também que você conheceu... Não, na verdade não. Eu conheci ele porque eu tava fazendo um levantamento lá na incubadora da Politécnica da USP. Entendi. Eu tava fazendo um levantamento para tentar montar uma incubadora aqui na Universidade Federal de Rondônia, na Unir. Entendi. E aí eu tava fazendo essa viagem e já
procurava essas coisas. Já estava trabalhando com geoprocessamento. Mas em qual ano? 2013, 2014? Não, eu fiquei sabendo disso daí muito antes dessa incubação aí deles aí, porque eu peguei o contato com esse povo. E eu comecei a trocar informação. Isso daí foi em 2010, 2011, porque eu já estava correndo atrás de aerofotogrametria. Por mais que assim, a gente acha porque já tem mais de 10 anos, né? Mas mesmo assim, se a gente falar no contexto geral, não é tanto tempo, né? Tipo, não, é muito rápido. É uma rápido, coisa que cara. é da água pro vinho, né? Tipo, o advento da tecnologia dos drones, a aerofotogrametria, enfim... Só para ter uma base, eu comecei a trabalhar com aerofotogrametria na prefeitura. Eu sou analista de sistemas, sou analista de geoprocessamento e sou especialista em aerofotogrametria usando aeronaves remotamente pilotadas, né? Os drones, né? Popularmente conhecido como drone. Só que isso antes, quando eu comecei a trabalhar com isso, a aerofotogrametria era um produto disponível só para entidades governamentais, porque era um negócio muito caro. Só para ter uma ideia, era aeronave tripulada, avião, 10 milhões de dólares. A câmera de aerofotogrametria, mais uns 2 milhões. Se tivesse um radar embarcado, também mais uns 2 milhões. Aí pegava... Saber fazer também, né? 2 piloto com piloto, mais 2 operadores, pelo menos. De 2 a 4 operadores. Então era uma tripulação, um avião grande, o negócio custava caríssimo. E para hoje que se faz o mesmo trabalho com resultado até melhor. Até melhor. Com uma asa que não gasta nem 500 aqui mil. Aqui de Porto Velho, o primeiro material que eu tive contato de aerofotogrametria tinha uma resolução de 10 centímetros no GSD. GSD é o tamanho do pixel que o pixel representa no solo, né? Então a gente tira uma foto. Se você medir o pixel, ele tem 10 por 10 centímetros. No caso desse material. Hoje um equipamento desse aqui... A gente faz com meio centímetro. 1 centímetro. Meio centímetro, 0,3, cara, de GSD. Né, 0,2. Nós fizemos um trabalho lá com 0,2, cara. Mas vamos dizer que fosse com 1 seria 10 vezes melhor, né? O resultado. Não, 100 vezes mais melhor. 100 vezes mais. 100 vezes melhor. O resultado. 100 vezes melhor. É muita coisa. É muita coisa. muita coisa. E o preço nem se compara, né? Não se compara, porque você está com equipamento... Primeiro que você não vai matar ninguém, né? Porque é uma aeronave não tripulada. Então já começa daí. Cara, quando eu comecei... Depende também, né? Vai que o cara tá voando. Eu conheci um peça rara, cara. Eu já trabalhava com aerofotogrametria, daí apareceu um cara aqui que trouxe um helicóptero, tava com uma câmera pendurada embaixo do helicóptero, depois nós penduramos essa câmera na asa de um avião. Cara, nós fizemos cada presepada aqui, cara. Termina de se apresentar pra gente. Eu tenho que me terminar? Então. Até porque a gente tem tempo aqui também, a produção aí depois vai falando aí quanto tempo então, como é que a gente tá o nosso tempo aí? Eu nem sei, mas vai falando aí que a gente vai se apresentando, termina sua apresentação pra gente puxar aqui o gancho. Eu sou da área de geoprocessamento, né? Comecei no geoprocessamento, eu acho que em 2004. E comecei a trabalhar de fato com geoprocessamento. Na área de cadastro imobiliário foi em 2006. E daí para frente só foi evoluindo. Fui me especializar na área de aerofotogrametria mesmo, executando a partir de 2014, no final de 2014, que foi quando eu comprei uma asa fixa, né? Porque os drones, a gente chama de drone, tudo que faz barulho, assim, bzzz, né? Então tudo é drone. Mas todos são RPAs. Todos são RPAs. São aeronaves remotamente pilotadas. Hoje, nós temos um respeito muito grande por isso. A legislação brasileira impõe um respeito muito grande por isso. Aí comecei a trabalhar com isso em 2014 e venho evoluindo desde então, aprendendo mais, praticando muito, sofrendo muito, derrubando muito a aeronave, né? Que faz parte do processo, Faz parte do processo. Assim, isso aí que você falou, às vezes a gente hoje ri, né, do histórico, mas na hora a gente chora, né? É muito sofrimento, muito sofrimento. Que a gente passou. Porque, pra quem começou, por exemplo, com o Phantom 1, que não tinha marcador de bateria, que era um apito, e não tinha telemetria, não tinha nada. Né? O meu Phantom que eu comprei, eu tive que instalar o sensor,
E o transmissor de rádio. O transmissor de rádio passava o vídeo e a telemetria para a telinha. Daquelas telinhas que é uma bateria atrás da telinha. Eu ainda tenho uma. Eu tenho também o meu monitor, cara. Não, então, pô, foi... E outra, para fazer um take, você abriu o take... A gente podia take, trazer aqui os museus, né, cara? Depois, de repente... e isso aí que você fala, né, tipo, para você ver o tanto que se aprimorou a tecnologia, né? Para quem tá ouvindo a gente... E que é o que a gente gosta de falar. É legal de trazer sempre a questão das experiências, mas o quanto os drones eles estão mudando o mundo, né, João? Tipo, desde o meu mercado inicial, que é a propaganda, o cinema, enfim, que eu fiz bastante coisa aí nesse sentido, mas o que você está falando, você falou de cadastro multifinalitário, né, na prefeitura. A gente fez bastante coisa na área de agricultura. Cadastro imobiliário, topografia, floresta, monitoramento ambiental, nossa, cara. Monitoramento ambiental não existe na Amazônia sem essas tecnologias. Não, hoje mais não, porque não se aplicava isso. Não, voltando à história da ExMobiles, porque ó, a maior empresa, a maior fabricante, produtora, ela que desenha, ela é desenvolvedora de equipamentos. Sim, de tecnologia. Então é a maior desenvolvedora de tecnologia, a maior construtora de drones da América Latina. E eu comprei um equipamento em 2014, ou seja, 9 anos. Não, tem mais. Vai fazer, vai fazer 10 isso. Vai fazer 10 o ano que vem, né? E eles eram incubados. Eram incubados. Cara, foi desenvolvido é muito rápido. Aqui no Giral eles desenvolveram o Nauru, né? Também. O Nauru caiu aqui. no Giral. O Nauru caiu aqui e eles usaram o penduricalho que eu deixei lá com esse doido que eu conheci, que a gente colocou na asa do avião. Não sei nem se pode falar o nome do Chicão, né? O Chicão, rapaz. O Chicão botou... deixou a gente pendurar aquela geringonça na ponta da asa do curiço dele. Um aviãozinho, cara. A gente fez tanta presepada com aquilo. E o Giovanni e o Roberto, que era o sócio dele inicial. Foi o Roberto que veio pra cá. Eles acharam o drone pendurando uma câmera também lá e voando com o Chicão. Então. E é legal de falar essas coisas assim, porque o tempo vai passando, né, cara? E hoje a ExMobiles é uma grande potência, né? É uma potência, né? Eles receberam no ano passado a potência nacional da Embraer. Esse ano você vai na Drone Show, né? Vou. Em maio vai estar lá, vou estar lá também. Eu encontrei com o Giovanni agora no ano passado, em maio, também de novo. E hoje em dia, até para falar com o Giovanni, você vê que o cara virou uma sumidade, né? Ele é uma celebridade no meio do drone, sem dúvida, né? Porque o cara... saiu, entre aspas, de uma garagem, do fundo de quintal. Era uma garagem. A salinha de incubação lá deles, metade aqui, ó, assim, daqui da mesa aqui pra cá. Não, e é isso. E outra coisa, esses caras são os nossos Steve Jobs aqui do Brasil, né? Isso. Que pouca gente conhece, inclusive. Eles são empreendedores. São. E os caras têm que ter o mérito deles, não tem como... a gente negar isso. E ele trouxe todo um mercado. Sim. A Drone Show mesmo, que no começo não era nem Drone Show. Era Mundo Gel, né? Era Mundo Gel Connect. A primeira vez que eu fui a essa feira, era Mundo Gel Connect. Sim. Fui lá para ver trabalho de aerofotogrametria, fui lá para ver as empresas que trabalhavam com isso. Na época que eles começaram com o Drone Show, não sei se foi em 2017, o menino começou com a Drone Show, eu fui na edição. Você vê que, na verdade... ela tinha uma pegada justo assim de Phantom, acho que na época não sei se tinha Mavic já, mas uma pegada voltada pro mercado publicitário, pro mercado de cinema. Mas você vê que o foco da feira, né, por exemplo, já do ano passado, ano atrasado que eu tive, já mudou totalmente. Voltou-se realmente pro gel, porque é onde está os maiores projetos, né, financeiramente falando, mais robustos, na área da aerofotogrametria, porque de fato, né, é o que faz mais sentido. Se faz tanto com aeronaves, né, pequenas como essa daqui, multirotores e com asa fixa com as também. asas fixas já de maior porte, enfim. Então, é um negócio assim, que eu acho que veio para ficar, né, cara? O drone... o mapeamento, o monitoramento, as atividades profissionais, exceto, né, fora, além da parte
que é de cinema, né? Do marketing, da propaganda, que usa... Hoje em dia, você não vê uma novela, um filme, você não vê nenhuma produção de vídeo que não tenha uma imagem de drone. Se tiver uma externa, tem imagem de drone. Sim, com certeza. E outra coisa, né? Assim, até eu também que trabalhei bastante, você hoje que está bastante no mercado ambiental, né? Antes no mercado ambiental, os caras, qual era o foco, né? Até ontem a gente, por ligação, era comprar carro, né? Comprar viatura. Comprar caminhonete, para comprar poder viatura. fazer. Você imagina o Vai estado pro de mato Rondônia. quebrar lá, tô lá no meio do barro. Mas enfim, mas isso foi normal durante 20, 30 anos. Ainda é, cara. Ainda é. E a gente está convertendo isso, sim, né? trazendo, mostrando a tecnologia. E aí, onde você me falou Porque que as entidades governamentais, na verdade, elas demoram um pouco mais elas também, demoram, porque não tem profissionais que tenham a capacitação, que tenham conhecimento técnico a respeito disso. Aliás, eu fui convidado, né, em função de você ter me apresentado, o pessoal lá da Sedan, né, da Cook. E eu fui convidado para trabalhar com eles, porque eu sou funcionário do Estado também. Sim. Então fizemos uma parceria e agora a gente está mostrando isso também para eles, né? Você já trabalhou com eles, sim, né? Também. Sim, também. Já fez um trabalho que é de amostragem e agora nós iniciamos um processo de mapeamento. Então a gente está mapeando e acompanhando assim as áreas de restauração, algumas áreas de restauração, mas é uma coisinha muito pequenininha. Eles estão abrindo os olhos para isso agora. Sim. Cara, é uma gama infinita, eu acho que, de possibilidades para você que está em casa e quer trabalhar no mercado de drones. Eu e o João, a gente dá aula junto, né? Inclusive, Sim. a gente formou mais de 150 alunos aqui presencialmente, né? Sim. Nesses últimos anos. E logo em breve a gente também vai estar trazendo esse treinamento de forma digital, né? E online para que alcance o maior número de pessoas aí pela língua portuguesa, Brasil e mundo afora. E uma coisa que a gente sempre conversa, né, com nossos alunos é a diversidade que o mundo do drone oferece, né? O mercado de drone é uma coisa amplo impressionante. Demais, né? E o cara crescendo. E crescendo. Onde a gente acha que nem existe uma aplicação, existe, né? Hoje, tudo, enfim. Eu falo, na área da construção civil, né? Eu trabalhei na Secretaria de Obras lá. Na área ambiental, cara, hoje a gente não consegue imaginar como é que se trabalha no ambiental sem imageamento aéreo. A agronomia hoje, o Brasil, um dos maiores celeiros do planeta, numa agricultura 4.0, porque precisa ter um rendimento por hectare ou por alqueire, enfim, né? Quem gosta de usar as medidas cada vez maior, né? Em culturas como soja, milho. E ver como se fosse aqueles dizeres de desenho, né? Ter a visão além do alcance. Sim. Porque você... Vai além do alcance. Vai além do alcance, porque mesmo. você não tá... A gente não está mais só observando o que está no espectro visível, ou seja, o que a gente consegue olhar com os nossos olhos. É importante você falar isso. Esses equipamentos, eles embarcam câmeras Tecnologias que são tecnologias que não existiam. O espectro invisível, né? É multiespectral. Há 5 anos, isso não existia. Não existia. Hoje a gente consegue fazer um mapeamento numa plantação de soja, por exemplo, ou de cana, como é o forte da ExMobiles, né? E conseguir identificar se a planta está com algum problema sanitário, está com algum problema de saúde. A gente consegue identificar por traços se tem algum invasora, se tem, a gente consegue diferenciar. Falha de plantação, né? Ou falha de plantio, consegue identificar se a planta está faltando água, está faltando um nutriente, ou está sendo atacada por algum inseto, ou algum fungo, alguma patologia, né, de forma geral. As ervas invasoras, elas ficam muito claras, porque isso daí a gente trabalha com um espectro de luz que a gente nem vê, né, que são os espectros do infravermelho, e separando também as camadas de verde e de azul das imagens RGB, que são do espectro visível. Sim. Então a gente separa isso, faz uma mistura nelas e começa a conseguir identificar uma série de coisas que não estavam disponíveis a olho nu. Nem mesmo que você fosse lá na lavoura e olhasse para a planta, você não ia ver. Consegue. Então acho que é isso, a gente consegue convidar todo mundo para estar acompanhando a gente aqui no canal, no YouTube, acompanhar a gente nas redes sociais, através do nosso Instagram, né, o Drone Pro Max.
Em breve também. Vai estar aqui por baixo, né? Tá aí. Opa, bati no microfone aqui. O microfone, tô acostumando agora, né? Mais isso é novidade, isso é novidade. Me arruma esse drone aqui, Eu arrumo. João. Olha, eu bato no negócio todo. E o pessoal daqui da produtora, eles estavam falando, e esse drone aí? Cara... É um chaveiro. Não é um chaveiro. Não, é um drone mesmo. E ele voa. Esse aqui foi meu xodózinho por vários dias aí. Eu brinquei bastante, né? Ele é um equipamento para voo indoor, né? E vai estar disponível. Tá vendendo, né? Tá vendendo. Então, loja dronepromax.com. Promax. Drone Promax. Loja dronepromax.com, tá? Daqui em breve vocês vão poder estar acessando e estar brincando. E, enfim... produtos e serviços, né? Produtos e serviços, coloca aí. Se precisar, quem quiser tirar a dúvida com a gente... Ele tem uma câmerazinha, não tem? Esse especificamente não, mas tem um outro que tem é menor do que ele um pouco. Que tem a câmerazinha, né? É legal. E, enfim, a gente vai estar disponibilizando para venda esses equipamentos. Se você tiver algum conteúdo que você quer que a gente também... aprofunde mais, traga. A gente vai trazer convidados, né, João? Também. Sim. De alguns mercados diferentes para estar contribuindo aí. Que estão atuando na nossa região. Sim, exatamente. Que é importante, eu acho que isso daqui, esse convite que você fez, eu achei uma coisa fantástica, na verdade. Porque assim, a gente já fundou o grupo, né, de WhatsApp, a gente tem uma rede, né, um network bem intenso, né, a gente conhece praticamente todo mundo que é dessa área. Daqui da região. Mas é importante que as pessoas, os outros profissionais que são dessa área, se integrem. E eu acredito que essa sua iniciativa vai ser um lance bem interessante para a gente ter essa integração. Mas precisa trazer a galera, né? Porque o que acontece? Volto ao tema inicial que eles trouxeram, que é a questão da inovação, do drone como inovação tecnológica, né? São muitas áreas e a gente não consegue fazer tudo. Então a gente sabe que, por exemplo, eu quero trazer o Léo aqui, que é lá da usina, que tem vários, justamente também na área de fotogrametria, mas tem uma experiência gritante lá nessa área. E uma coisa específica, porque o que a gente tem aqui, também aqui em Rondônia, né, primeiro, 2 grandes hidrelétricas dentro da nossa cidade, a gente que trabalhou anos aí. Unidades de conservação, selva amazônica. Nossa, que não acaba mais, coisa que tem que ser olhada e que sem essa tecnologia bem aplicada não vai rolar. Não vai. E a gente sabe o quão carente ainda né, de tecnologia de mercado. E aí o que acontece? Como a gente tem esse foco para as pessoas que estão procurando de repente um novo serviço, uma nova ótica na vida, o cara que está mudando de profissão, é uma oportunidade para você que está em casa, cara. Tipo, de estar migrando, como a gente falou, a variação do drone. Muitas pessoas acham que o drone é só fazer foto ou fazer um videozinho, né? Tipo, mas a maioria acha isso. A maioria acha isso. Né? E a gente sempre fala isso também em aulas, né? Porque a gente fala do mercado de drone de forma geral e apresenta isso para os alunos. Quando o cara abre o leque de oportunidades que ele tem de trabalho e de ganhar dinheiro, cara, a galera fica louca, porque... E agora, assim, o que a gente sempre gosta de frisar também é que, por exemplo, às vezes o cara é biólogo, é geólogo, geógrafo, cartógrafo, topógrafo, analista, sei lá, o cara tem algum engenheiro, o cara florestal, ambiental. Às vezes o cara tá ali patetando no negócio. Isso aí. Ou civil, ou elétrico, que hoje também existe uma infinidade cara, desde instalação de placa solar, até monitoramento de redes e tudo, cara. Isso não é elétrico, mas também o cara que tem vocação com segurança pública, né? Hoje, uma implantação de equipamentos em segurança pública. Tinha que ter feito uma listinha também, né? Eu vou fazer pra gente... Pra organizar isso daí, porque assim, eu acho legal que hoje é a inauguração, né, desse... o primeiro podcast. É a estreia, né? É a estreia. Eu tô muito feliz, viu? Tô muito feliz. Aí, pra ligar as pessoas, vocês têm que curtir lá em todas as redes sociais. A galera vai colocar aqui, né? Compartilhar, vai sim. Colocar todos os endereços de YouTube, né? TikTok, tem até TikTok. Eu sou meio ignorante com relação a isso, então eu não sabia. A loja, o site, a landing page, enfim, tudo precisa.
E para justamente quando a gente lançar, eu quero que o pessoal sugira novos temas para a gente gravar, temas aí sim, temas específicos. Vou trazer um cara da segurança pública, um cara do bombeiro, um cara de um engenheiro, enfim, de áreas específicas para a gente justamente poder tá mostrando isso de forma geral, né, para a comunidade, para a população, que esteja a fim de engajar aí nessa... E de aprimorar também quem Sim, já está claro. engajado, Sim. aprimorar também, né? Sem dúvida. É isso aí. No trabalho com drone. Beleza. João, valeu. Cara, gostei muito. Ó. Até Show a de próxima. Esse foi um episódio meio curto, que a gente está meio que só se apresentando. Na próxima, você pode ter certeza que vai ter mais conteúdo aí para vocês. Vem com a gente, Drone Pro Max. Pode acessar nosso site, nossas redes sociais. Enfim, tamo junto. Valeu, gente.